A topeira é um animal voraz. Comparado a uma escavadeira comum, pode ter sua eficiência questionada. A escavadeira, no entanto, não funciona se não operada por alguém que lhe controle. Há uma particularidade na topeira. Ela não só cria caminhos, como também pensa sobre estes caminhos e como eles podem servir melhor para ela e para outras toupeiras. Muitos revolucionários dispensaram o trabalho das toupeiras, uma vez que não podiam traçar os seus caminhos. Mas as toupeiras nunca pararam de criá-los. Tampouco os anticapitalistas devem deixar de fazê-lo. A velha topeira é uma aposta do Passa-Palavra. Queremos pensar sobre estes caminhos. Olá, bem-vindos ao podcast A Velha Topeira. Este episódio é o quarto e último da série Educação e vai tratar dos grandes conglomerados. Como atuam? Quais são eles? Para saber mais sobre isso, entrevistamos Fernando Ferreira, mais conhecido como Ramone, que há 10 anos leciona o ensino básico na rede privada. Vamos lá. Bem-vindo ao nosso podcast. A gente está falando aqui com o Ramone, que vai contar um pouco para a gente sobre alguns processos aí nas empresas, na relação entre as empresas e a educação, né? E como isso afeta a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras desse âmbito. Muito obrigado pela disposição, Ramone. Vou começar com uma pergunta, então, a respeito de como foi para você viver esse processo, né? Onde você estava, como você observou uma compra, né? Tenho entendido que é uma compra por um grande grupo empresarial de educação que vai e compra uma empresa menor. De onde você pôde ver esse processo? Na verdade, é um processo, enfim, mais geral. Porque, claro, essa coisa da compra, ela acelera as questões dentro do local de trabalho, mas tinha um processo mais geral mesmo de precarização. Eu estou na educação privada há 10 anos, na educação básica privada, né? E até mesmo, isso é interessante já pensar, né? De certa forma, eu mesmo tendo mestrado, doutorado, etc., eu optei por ficar na educação básica porque as condições de trabalho na educação básica privada são melhores que na educação superior, né? No universo das universidades privadas, né? Enfim, por quê? Porque nas universidades privadas já havia essa predominância de grandes grupos, né? Precarizando o trabalho. A precarização do trabalho, a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente está falando de educação, precarizar o trabalho é precarizar e detonar qualquer tipo de projeto pedagógico, né? A destruição da condição de trabalho do professor, ela automaticamente se reflete numa péssima qualidade de ensino. Por mais que o cara seja um ótimo professor, não tem um professor que vai dar uma boa aula dando 60 aulas por semana, né? Isso aí não existe. O cara pode ser fantástico, mas não vai estar dando uma boa aula. Então, de certa forma, a educação básica privada, claro que é um universo muito amplo, né? A gente está falando se a gente pensar em São Paulo, né? A gente tem várias, digamos, grupos de escolas grandes, escolas pequenas, escolas de bairro, escolas de ponta do ponto de vista do projeto pedagógico, escolas tradicionais, escolas voltadas ao vestibular, escolas confessionais. E dentro desse grande universo heterogêneo, a gente também tem uma heterogeneidade da categoria muito grande, né? Você tem uma variação de salários que dentro do ensino básico privado chega até 600%. Colégio de ponta e um colégio de bairro, né? Então é um universo muito, muito maluco. Mas, né, o grupo de professores, até então, muito bem protegido por uma convenção coletiva bem robusta, né, bem interessante, ele passa a sofrer os ataques que toda a categoria de trabalhadores começou a sofrer desde 2016. A nossa categoria, ela começa a se mexer, né, aqui em São Paulo, lembrando que tudo isso eu estou falando de São Paulo, né, mas também teve um processo em BH no mesmo período que a gente pode também pensar que então que não era só, né, algo mais geral mesmo. Mas então isso começa então um pouco a incomodar os trabalhadores de alguns colégios. Aqui em São Paulo, a gente começa a criar alguns fóruns de discussão, começa a interpelar mais o sindicato. É um baque para um sindicato, porque é um sindicato que passou 15 anos, 20 anos, 30 anos sem problemas, porque tinha uma boa convenção coletiva, o que fazia todo mundo esquecer que tinha um sindicato, garantia ótimas condições de trabalho e, enfim, ao mesmo tempo
a situação geral do sindicalismo brasileiro nesse momento, que não consegue responder, né, aos ataques. Então, a gente começa a interpelar o sindicato também nesse sentido. Eles começam a estranhar também, começa a ficar tudo bem estranho, tudo começa a ficar estranho em 2016, né? Bom, enfim, nesse meio tempo, o que acontece? Há uma virada nesses grupos, né? Porque há a crise do ensino superior privado também, né? Com a crise econômica, vem a crise do FIES, a crise do ProUni, uma crise generalizada na sociedade. A gente sabe o que isso significa no Brasil, e principalmente para o público que atendia, né, a universidade privada, que são classes trabalhadoras, setores das classes trabalhadoras, né, mais pobres, que a forma que eles têm acesso é via ProUni. Isso você vê já desde 2016, a universidade deixa de ser uma opção, porque o cara muitas vezes nem está terminando o ensino médio, porque está tendo que voltar a trabalhar. Então, aquela situação confortável, que era, bom, eu consigo manter meu filho até o final do ensino médio, e ele pode até estudar um pouco mais, posso segurar meu filho até um pouco mais para ele se formar numa universidade, esse cenário desaparece. Há uma crise nas universidades privadas e, de repente, esses grupos começam a se virar para a educação básica privada. Uma série de razões. Lembrando sempre que eu estou falando de São Paulo, né? Então, qual é a questão em relação ao ensino privado? Primeiro, uma enorme fidelidade. O tempo médio que uma família passa associada a uma empresa privada de educação básica é de 10 anos, 8 anos. Você tem uma fidelização de uma clientela que, além de durar os anos todos da escolaridade, às vezes até ultrapassa isso, né? Há uma outra questão, né? Em decorrência, enfim, do sucateamento não, né? Do projeto de educação pública no Brasil, que é um não projeto, né? Você tem a má fama da escola pública. Primeira coisa que o fulano faz quando tem uma sobra de dinheiro é botar o filho na particular. E a última coisa que a família faz é tirar o cara da particular. Famílias assim, o cara endivida, vende carro, faz de tudo para evitar que o filho vá para aquele lugar super preconceituoso. Isso é um preconceito de classe, né? Que não vai para a escola pública como se fosse uma punição, né, pro moleque. Se você pegar a maior parte das escolas particulares, elas não estão distantes, né, das escolas públicas. Isso varia muito, né? Então é muito diverso, mas tem esse pavor, né? Você chegou a trabalhar em escola pública também? Não, foi sempre escola privada. Não. Eu não trabalhei em escola pública porque eu não era professor, essa é a questão, né? Durante toda a universidade, todo o curso de história, eu fiz outras coisas. Eu fiz pesquisa, trabalhei um pouquinho no arquivo, etc. Foi no final da minha graduação que eu falei, cara, nossa, acho que eu gosto de dar aula. Mas foi nessa escola como você viu esse movimento que você comentava antes, assim, do capital indo? Já chego lá. Essa escola é uma escola de referência, etc, né? Então a gente estava nisso, tá essa mudança, esses grandes grupos começam a olhar, né? Só que esses grandes grupos, primeiro eles vão para o quê? Você já tinha grandes grupos na educação básica. Ângulo, Objetivo, né? Já tinha alguns grandes grupos, só que era uma parada que você ganha em escala, né? Aquele ensino apostilado, um monte de gente, voltado para vestibular, etc, né? E começa a ter, por exemplo, uma segmentação nesse mercado também. O próprio grupo que comprou a escola que eu trabalhava, a ideia deles é um outro segmento. São escolas com projetos pedagógicos bacanas, construtivistas, né? A ideia deles é ser um conglomerado voltado a essa perspectiva. Essa é a ideia deles, né? E aí, então, foi isso. Então, a gente passa pelo processo de compra, né? Da escola, a gente que já vinha, né? Tinham colegas nessa escola que já estavam participando dessas discussões que eu disse para você, que vinham desde 2016, etc. Quando vem a compra em 2018, boom, né? 2017, né? Boom, estoura e a gente passa a se organizar como trabalhador, porque justamente a questão é o seguinte, bom, uma coisa é rompida ali, né? Porque o que acontece também com essas escolas, muitas dessas escolas são empresas familiares. 90% delas são professores que lá em algum momento, entre os anos 70 e 80, romperam com suas escolas e fundaram escolas com, enfim, com um projeto pedagógico mais arejado, né? Etc. Esse é o clássico aqui das escolas particulares de São Paulo. Seria até interessante também buscar isso, né, nos outros lugares, se é o mesmo que acontece. Então, é uma empresa familiar que tem lá aquela condução familiar, né, tudo muito horizontal. O tipo de lealdade, né, que se constrói numa empresa familiar é muito diferente, né? São conflitos que muitas vezes descamam para um conflito que é muito mais individual do que coletivo. Né? As lealdades também, elas permitem uma série de
de acordos, né, e de acordos não escritos e toda uma cultura institucional mesmo, né? Bom, o que acontece? A Compra ela detona uma bomba atômica nesse tipo de comunidade, né? Porque não é mais, não é mais. É uma outra coisa, é uns caras da Faria Lima que negocia soja, então é uma ruptura ali, né? Você rompe isso. O outro colégio que eu dei aula, só para dar um exemplo, ele passou por esse processo também. Eu sou desgraçado, né? Nesse segundo colégio que eu entrei, o movimento foi o contrário. A Compra detonou as relações, destruiu as relações. E não foi colocado nada no lugar. Então você tinha um bando de professor perdido e né, o que eu faço, que não sei o que, não. Nessa outra escola, na primeira que eu trabalhei, não. Né? Então a Compra, ela produziu mobilização. Você acha que isso tem a ver com o nível de organização que já havia prévio em cada um desses lugares? Ou o que você acha que foi o fator? Cara, eu acho que tem, na verdade são múltiplos fatores. Eu acho que entra uma questão de, nessa primeira escola, uma determinada faixa etária, uma unidade em torno de uma faixa etária, uma unidade em torno de um tipo de experiência política. Então nós éramos professores que já estávamos há muito tempo trabalhando juntos, conjuntamente, de uma mesma faixa etária, com o mesmo arcabouço ali de experiência política, né? Eu acho que conta muitas coisas. Teria que olhar para outra história. Essa outra escola eu fiquei um ano, né? Então eu não consegui nem ver direito o que aconteceu para conseguir ler o que tinha acontecido, mas provavelmente você tem que fazer essa leitura mais no micro ali, né? E onde houve mobilização, isso se sustentou no tempo Não, sustenta até hoje, né? Essa é uma outra coisa, porque quando eu sou demitido dessa escola, é justamente uma perspectiva de, é uma cara ali, né? A pessoa é uma cara. Só que os patrões são muito idiotas. Porque é isso, né? O que acontece? O patrão, ele projeta nos outros a forma como ele vê o mundo. Então, por exemplo, não é que tem problema as pessoas estão se organizando, eles estão de sacanagem, porque é isso, a ética deles é essa. A ética do capitalismo é essa, né? Filha da puta, tá passando a perna, só pode estar querendo maldade, é interesse pessoal, é mesquinho, eles estão querendo, ele quer alguma coisa aquele ali, né? Hora que ele se defronta, né, com esse tipo de coisa, ele começa a projetar. E é um problema também, porque uma boa parte da peãozada adere, né? Então fica uma coisa muito esquisita também. E é isso, a gente fala assim, a despolitização dos trabalhadores no Brasil, ou de setores dos trabalhadores no Brasil, mas tem uma coisa correspondente que é a despolitização dos patrões também. Então, por exemplo, a gente fez uma organização e a partir da Compra, a gente falou, bom, então vamos... Tudo aquilo que era um acordo meio subterrâneo, que a gente meio que aceitava... Não, agora a gente quer regularizar. Então a gente quer uma hora-aula X, a gente quer rediscutir precarização, porque foi comprado por um grande grupo, e aí é isso. Né? Então a gente quer discutir condições de trabalho. Meu, não dá, os caras não entendem. É traição, o que você fez, por que vocês estão... É isso que eu tô te falando, tem a despolitização do patrão também, que é um horror, né? Não, quase, eles não sabem negociar, né? Não sabem negociar, eles não conseguem entender, não conseguem negociar. E aí, aquilo que eu falei, eles começam a projetar em você, né? Sacanagem sua, começa a individualizar. Mas a gente conseguiu bastante coisa até, né? E vem cá, que você poderia comentar um pouco do papel das famílias? Porque esse perfil de escolas que você menciona, que são empresas familiares, também tem o tipo de fidelidade que você mencionava antes, né? Então, gerações, tem uma relação das famílias muito próximas. Nessas duas escolas, houve participação das famílias, dos estudantes? Como foi? Foram dois casos bem diferentes. Porque na segunda escola, o que acontece? Rolou uma solidariedade de classe, mas no andar de cima. Os caras compraram, mas é uma escola que só tinha filho de empresário, de não sei o que. Os caras, não, agora que vai dar certo, que não, é isso aí mesmo, gestão, sei lá, o cara. Na outra, não. Você teve um outro grupo de famílias ali que se mobilizou, um pouco mais politizada, mas também é uma politização que é muito esquisito, porque, cara, uma fidelidade a uma empresa. É assim, muito foi usado da família, as famílias se envolveram, etc. Mas eu, particularmente, essa é uma opinião minha, não é do movimento, não é do grupo, né? E, aliás, era uma opinião minoritária, sempre. É de não, cara. Pra mim não tem que meter família. Tá? A família quer vir, vem, mas assim, não vou construir junto, cara. Porque não é isso, sabe? Tipo, né? Enfim, aí a greve de 2018, né? Que teve. Então isso é 2017. Chega pra 2018, o que eu tenho nessa escola, né? Um grupo que se organizou, que peitou, que teve conquistas, né? Já frente a esse grupo econômico que entrou,
de certa forma, ali ficou modelo, né? Uma coisa que espalhou e falou, meu, os caras estão fazendo isso, vamos se organizar também, né? Tem um passo a mais ali que foi importante, que é a reforma da Previdência, do Temer, que teve a greve geral de quando que foi? 17 ou não? Tava tudo isso, né? Tava isso no começo do ano, foi em fevereiro a compra, não sei o que, a gente tava nessas discussões, tarará, ainda muito interno, né? Em abril vem a tentativa de reforma da Previdência do Temer, o chamado de greve geral, e pum, a gente adere. Então isso já foi muito louco, né? Porque já fez esse salto, que era uma organização interna, né? A gente falou, não, essa trabalhadora, né? Vamos para greve geral, paralisação em abril. Então isso já foi muito doido. A gente conseguiu já em abril de 2017 puxar um bando de escola para paralisação contra a reforma da Previdência, as escolas privadas. O sindicato ele chama, mas ele chama lá no site, né? Vamos 2017 com tudo isso, chega em 2018, teve a reforma trabalhista, e aí tem uma tentativa de modificação da nossa convenção coletiva de trabalho. Vamos lá de novo, mobilização, né? Partido local de trabalho, chamando a assembleia, fazendo reuniões, né? Então, essa coisa, eu acho que da periodicidade também, né? Que as pessoas falam, mas não tem muito o que a gente discutir, mas não interessa, cara. Vamos sentar aqui, vamos se olhar, toma uma cerveja, que seja, né? E, sei lá, reclama do aluno, reclama da vida, mas eu acho que a constância é a coisa fundamental mesmo, né? Para fazer isso. E tanto que, né? Chega em 2018, a gente tem a mobilização. E consegue mobilizar de novo a escola, né? E as várias escolas, na verdade, né? Porque o que acontece, né? Num determinado grupo de escolas, que tem muita visibilidade aqui em São Paulo, a gente acabou se constituindo ali uma espécie de essa palavra com 1 milhão de asteriscos, uma vanguarda. Mas isso já acontece em outras categorias, né? Porque você fala assim, greve dos metalúrgicos no ABC. Cara, não era o cara da metalúrgica de fundo de quintal que parava. Era o Gola Vermelha, né, da montadora, multinacional, né, do capital monopolista. Esse cara que puxava, é esse cara que puxava o sindicato. E isso refletia em melhores condições também para o cara da metalúrgica de fundo de quintal. Então, um pouco, meio que, quase que inconsciente, né, a gente fez essa movimentação dessas escolas. A compra, nas duas escolas onde você esteve, a compra foi, então, nesses anos justamente, o processo de compra? Ou quando foi? O processo de compra em um foi em 2017 e a outra, dessa última escola que eu trabalhei, foi em 2020, no meio da pandemia. No meio da pandemia, poxa, aí também. São duas escolas de grande nome, muito tradicionais aqui de São Paulo, né? Muito respeitadas, etc. Né? Mas... E tem outras escolas desse perfil que você menciona que também passaram por esse processo? Vocês puderam, esse grupo, essa vanguarda, vamos continuar usando essa palavra, existiam várias escolas que passaram processo de compra nesse grupo de empresas? Teve tanto escola que foi comprado pelo mesmo grupo. E a gente se juntava nas mobilizações, né? Então, até mesmo isso, a gente tentou aproximar e falar, porque assim, não adianta eu ser da escola A fazer um movimento aqui, você da escola B fazer um movimento ali, sendo que a gente é controlado pela mesma empresa, pelo mesmo grupo financeiro. E é uma coisa louca, porque as escolas jogam com isso. Por que começou a rolar? A gente começou a fazer umas reuniões e bater e comparar a condição de trabalho. Quantos alunos você tem por sala aí? Você tem professor assistente? Vocês ganham um almoço? Porque os grandes grupos jogam com isso. Não, a escola X é diferente da Y, não tem nada a ver. Aí você mostra, e era muito divertido, porque a gente tem acesso a todas as informações. São empresas de capital aberto na bolsa. Minimamente a gente sabia de todas as movimentações. Eles falavam assim, não, cara, olha isso aqui. Eu disse, não, mas isso aí não, vocês não estão entendendo direito o que é isso. É muito engraçado, né? É muito engraçado. Mas então a gente tentou fazer esse movimento de aproximação também, que é muito difícil. Aí entra a questão também do sindicato e do problema do sindicato. Porque tudo isso que eu estava falando de mobilização, etc., foi com muita dificuldade, a relação tumultuada com o sindicato. 2018, conseguiu-se fazer uma convergência entre esse movimento de base e o sindicato em torno da convenção coletiva, né? E aí fluiu bem. Só que o problema é esse, cara. Como é que você... Esse é o problema dessa mobilização, vou chamar com outras muitas aspas, autônoma. Eu tô trabalhando, eu não sou liberado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma assembleia até as 2 da manhã, mas no outro dia eu tenho que estar na escola às 7 dando aula, né? Eu tenho que corrigir. Segundo ponto, que aí eu acho que é o mais terrível também. Quando vem o refluxo, a derrota, esse movimento mais autônomo ele não tem instrumentos para se defender. Ele desaparece. Ninguém vem.
Não tô falando que o sindicato é legal pra caramba, mas o sindicato ele faz lá a homologação, ele te vê, né, o seguro-desemprego. A gente conseguiu até, né, nesse ano pressionando o sindicato que tivesse um fundo de greve, sei lá, para bancar a demissão, você tem um apoio jurídico, você, né? O movimento autônomo não tem isso. Você fica largado. Você fica largado. Aí o BO recai sobre você, enfim. Você avalia isso como um dos principais problemas, assim, o que faltou fazer para Total, não. garantir uma maior continuidade? Maior continuidade nas escolas? Completamente. Por que aconteceu? No momento de ascenso, todo mundo, vamos lá, não sei o que, beleza. Meu, até umas histórias que a gente ouve, que a gente escuta, assim, tinha uns Rambo por aí, você entendeu? Uns malucos em 2018 que, cara, tocaram na escola a mobilização sozinho, você entendeu? É óbvio, em 2018 foram 200 escolas que pararam, mas 200 de nome também, né? Tinham bastantes ali com nomes muito fortes. Mas em todas as escolas se discutiu a convenção coletiva. Né? Em muito lugar que o professor não sabia nem que existia uma convenção coletiva. Então isso chegou, foi uma mobilização enorme mesmo. Né? Então, e isso que eu falei, uns ramos, você escuta umas histórias do cara, contra tudo e todos, estava lá na sala do professor, levando a palavra da convenção coletiva. Mas quando veio o refluxo, se expondo, né? Exato, aí esse cara é demitido e aí? Né? Claro. Ninguém vem, não tem estrutura também. Aí isso é uma porrada. Quando é que veio essa porrada para a categoria? Foi na pandemia, 2020. Porque aí 2020 o que acontece? Nesses várias as escolas que foram compradas, etc., aproveitam todo a crise e o dilema e passam por processos enormes de reestruturação. Então, se de certa forma a nossa mobilização ela fez com que essa reestruturação, a imagem que eu venho na cabeça, né, fosse uma precarização que a gente estivesse descendo de rapel, né, a pandemia ela empurra a gente no precipício. E aí sem sindicato também, porque o sindicato ele se recusou a organizar a categoria durante a pandemia. A gente passou 2020 sem uma assembleia. E aí o que acontece? Você é demitido político de uma escola, só que agora você não é demitido político de uma escola. Cara, lista negra. Porque o grupo tem 5, 6 escolas. Você é demitido de 6 escolas, quando você é demitido de uma escola de um grupo desses, né? Porque o RH é o mesmo. Porque o que acontece? A primeira coisa que eles centralizam, que você não vê, que o professor não vê, é o administrativo, que é o trabalho mais invisível, etc. Então ele vai demitindo os trabalhadores, né? Vai enxugando, centraliza RH, centraliza não sei o que, tarará. E a partir dali é o seguinte, você não tem nem com quem brigar mais, você não tem nem com quem reclamar mais, porque esse negócio fica num prédio na Faria Lima, você nem sabe mais o quê. Então tem essa outra questão também, uma demissão política nesse momento, desse processo de centralização de capital, nesse segmento, ela é terrível, porque você é um demitido não de uma escola, mas de 6, 7, 8, eles se conversam também, né? E como foi justamente na pandemia, a compra na pandemia? Imagino que deve ter sido muito mais difícil se organizar para de alguma maneira intervenir nesse processo, ou como você viu? Que diferença houve o processo de compra na pandemia e antes? Aquilo que eu falei, na pandemia eles vão usar justamente essa fragilidade para terminar de tocar essa reestruturação, né, nessas escolas. Um monte de demissão. A gente ainda conseguiu reverter uma ou outra demissão por causa de mobilização e numa situação muito delicada, porque a gente estava em contato direto com as famílias aí nesse momento. A gente estava entrando na casa das pessoas, né? Bem assim. E é aquilo que eu falei para você, cara, essas histórias de escola particular, né? A imprensa de São Paulo adora. Sempre vaza. Foi difícil, por um lado, porque ele estava muito mais fragilizado, etc. Só que essa coisa do encontro virtual, né? Muitas vezes facilitava. O cara que não podia ir na reunião começou a ir. Então, meio que foi o contrário. A gente fazia reuniões muito lotadas, né? Para discussão desses problemas, etc. E o resultado disso é que na reabertura, eu já estava fora da escola, né? Eu fui demitido na pandemia. Na volta, no começo de 2021, e é aquilo que eu volto que é engraçado, né? Que o patrão olha para você com o olho dele. Se livra desse e do outro cara que vai acabar essa bosta. Não é esforço coletivo, né? A galera piquetou a escola e não teve reabertura, né? Seguraram, não teve reabertura. Eles não sabem, que eu acho que é isso também, né? Eles não sabem muito bem como lidar, etc. É uma despolitização muito grande mesmo, como eu te falei, é uma despolitização do patrão, né? Também. Mas então, nesse sentido, os antigos donos das escolas, eles simplesmente venderam e vazaram ou ficaram ali alguns cargos
hierárquicos, assim, que mantiveram algum tipo de processo de direção, de coordenação? Tem de tudo aí. Tem gente que vendeu para aposentar, tem gente que vendeu e, sei lá, foi para Miami, sei lá fazer o quê. Tem gente que era dona de uma escola, vendeu e virou dona de 7 escolas também, porque entrou na estrutura né? Então essa recolocação tem de tudo, né? Essas figuras são muito importantes, né? Porque elas são essas figuras que dão unidade para essas escolas, né? Uma coisa interessante, o bicho só pegou mesmo quando essas figuras saem de cena. Esse é o elemento cruel e mais interessante também, né? Que assim, eu não vou sujar as minhas mãos, enfim, eu sei de uns 4, 5 casos que foi isso. Eu vendi porque eu quero que o meu sonho continue. Aí a pessoa pega as roupinhas, vai para casa e, cara, aí vem o sarrafo neoliberal. Claro, o patrão que era mais próximo. Isso que você fala da família, né? Acho que é bem por aí, né? O tipo de acordos. Mas justamente quando entra uma estrutura mais profissionalizada e mais fria, que são patrões que têm que aprender a lidar com uma força de trabalho que não estavam acostumados, né? Pelo que você diz, são umas estruturas novas. Eu tenho uma bela frase que escutaram do diretor financeiro da escola que eu trabalhava depois das primeiras porradas lá que a gente teve com o cara. Que um dia ele soltou numa mesa lá na escola que ele falou assim: eu tenho saudade de trabalhar com soja, porque soja não fala. E é meio louco, porque eles vêm falar com você, cara, todo mundo aqui é formado, gente. Não é gente idiota, entendeu? Não, ele vem falar umas coisas de não, porque ai, tá difícil economicamente. A gente tá vendo e fala assim, cara, eu sou doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Não tô querendo me gabar, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Eu sei como é que funciona essa. Eu estudo capitalismo, meu caro. É história econômica que eu estudo. O que você faz é matéria de estudo para mim. Eu tenho projeto de pesquisa sobre isso. Então você não vem me falar que você está quebrado, porque eu tô com os dados aqui. Só que o cara fala, não, porque veja só, tem que ter pena de mim. Sabe? Não, uma coisa, meu, completamente louca, cara. Completamente louca. E aí eu acho que é nessa que o cara sente saudade da soja. Porque tem um outro problema também que são os alunos também. E os caras acham que os alunos não vão perceber. E aí você fala assim, vocês estão querendo enganar quem, cara? É muito louco, cara. É muito louco, mas é uma arrogância inacreditável. Os caras passam o trator e no final eles têm a grana, né? Então, mas é isso, eles não têm nenhum trato nisso, né? E não é à toa que tem uma busca louca, né, para esvaziar, né, o ofício de professor por meio do que a gente pode entender como uma espécie de um taylorismo, né? O que era o Taylor, né? O Taylor é o cara que ele roubou o conhecimento dos pobres sobre a produção de coisas. Então, o metalúrgico do século XIX, ele era um cara completamente especializado, quase artesanal, e ele se protegia nisso, né? E ele era folgado por causa disso. Ele podia te cuspir no patrão e falar, não vou mais trabalhar, e, meu, você não ia achar um cara que faz o que o cara faz. Então, enfim, só que isso, para o trabalho pedagógico, né, ele é um pouco mais difícil, mas há um esforço enorme. E aí entra também, né, esses grupos também estão associados a um outro movimento maior, que é o da reforma do ensino médio, por exemplo. A reforma do ensino médio, o que é? Essa tentativa de você esvaziar. Então, assim, você não precisa saber história. Você não precisa saber de história, você precisa saber de habilidades e competências. E aí pode ser que a história seja um tema para você abordar habilidades e competências do aluno. Então, há esse processo de esvaziamento enorme das disciplinas. Você vai manter português e matemática, que para eles são as únicas coisas fundamentais, e todo o resto é uma geleia disforme de competências e habilidades que pode ser qualquer coisa. E aí já estão falando de microhabilidades. E aí a ideia é que você tenha, dentro do próprio sistema avaliativo, que nem o professor faça o sistema avaliativo já venha pronto, né, com questões que já consigam identificar essas habilidades e competências e etc. E que seja cada vez mais esvaziado o papel do professor. Só que para fazer isso eles tiveram que mudar o sistema educacional, né, e afastar a educação de ciência, né, afastar a educação de conhecimento. Porque essa porcaria desse novo ensino médio não é nada. Ele está falando o quê? É educação para quê? É uma educação que está partindo do quê? De porcaria nenhuma, de um bando de chavão corporativista, né? Que os pedagogos também aderiram. Tem uma grande massa de pedagogos, né, que adora uma parada completamente descontextualizada, né? A histórica. Então foi um prato cheio aí para essa aliança aí, né? Esquisita. Então esse é um movimento mais geral também, né? E isso aponta também, porque esses grandes grupos, a outra coisa desses grandes grupos, né?
A ideia deles também é ganhar know-how de gestão de escola, porque há uma perspectiva, é claro que veio pandemia, veio Bolsonaro, então tá tudo muito esquisito, né? Sim. Mas lá para 2018, se fosse fazer um exercício de futurologia em 2018, o que eu diria para 2025? Você teria o orçamento do MEC, do Ministério da Educação do Brasil, que é o maior orçamento, né? E essa grana estaria sendo distribuída para empresas que assumiram a gestão das escolas. Se você for ver que a Viviane Sena, quando ela cortou o bolo de aniversário dela, em 2017, o que ela estava desejando? Era isso. Ali a pouco ia ganhar né, uma pessoa de plumagem e bico grande, né, que ia tocar esse processo de reforma da educação, tarará, tarará, e em 2025 a gente ia ter isso. Veja, essa esperança durou até o começo do governo Bolsonaro, porque eles até tentaram fazer um ministro, né? Que era o Moser, que era o cara do Instituto Ayrton Senna, ligado a esses caras todos aí, né? Só que aí o Bolsonaro falou, olha, eu vou fazer o que vocês querem, mas essa parte ideológica é o que eu quero, né? O fascista, ele vive disso, então ele não ia deixar, né, um gestor na educação. Não, ele vai pôr os caras mais aloprados ali, né? Foi isso. Então, de certa forma, esses grupos, o que eles queriam? Ganhar musculatura, entrando na educação básica, para lá na frente, né, ser esse substituto da gestão pública da educação. E veja, na pandemia até rolou alguma coisa. Por quê? Porque, de repente, todo mundo teve que migrar para o digital, e esses grupos, alguns desses grupos ganharam, enfim, nessa licitação, sei lá o quê, mas a educação EAD de determinados municípios. O grupo dessa escola que eu trabalhava, da primeira escola, ele ganha a gestão do EAD de uma grande cidade da Baixada Fluminense. Aí disso, para vender material, para já começar a assumir gestão, etc. A gente tem um estado, né, o Goiás aqui, que já é assim, né? Já é gerido por empresas, né? Então, era isso também. São como as OS na saúde. Na saúde e na cultura, exatamente. Mas exatamente, o modelo OS o Einstein com a UBS de não sei aonde. Ia ser isso. Ia ser Lehman com, né, a MF não sei da onde, gerindo. Aí você fala, é mais legal ainda, porque como esse novo ensino médio, né, que é esse ensino técnico, eu sou a favor do ensino técnico, eu sou contra o ensino técnico profissionalizante. Temos que ter ensino técnico, você tem que saber como é que opera uma máquina, você tem que saber programação, isso é patrimônio cultural humano que você deve ter acesso pela escola também. Agora, o técnico profissionalizante é isso, você vai estudar para trabalhar para uma empresa, para uma coisa muito específica, né? Então, essa coisa, ela abre, essa coisa do processo dos itinerários formativos, etc. Pegar o seguinte, cara, é uma escola que, sei lá, a Telefônica adota e ela faz um itinerário formativo para formar técnicos para ela. Isso está dentro aí da reforma do ensino médio também. Bom, vamos chegando já ao fim da entrevista, que foi muito boa. Vou agradecer de novo o seu tempo e a participação, foi bem legal a conversa. Deixo aí algum tempinho final para você mandar um abraço para alguém. Não, brincadeira, mas se você quiser comentar alguma coisa final, é isso. Muito obrigado novamente. Não sei, eu tô com muito ódio no coração, eu tô com medo de falar. E assim concluímos a série Educação. A Velha Tupeira já está em sua segunda série desde que a postamos no formato de podcasts. Para acompanhar nosso conteúdo, você pode nos seguir no Spotify, Anchor, Google Podcasts, no YouTube ou acompanhar o nosso site passapalavra.info. Para qualquer sugestão de pauta ou simplesmente para entrar em contato conosco, escreva para contato@passapalavra.info. Um abraço.